serviço social ele teve sua origem na igreja, então ele tinha toda uma formação pautada nos dogmas da igreja, nos ensinamentos da igreja, que alguns a gente pode questionar, mas existiam muitos que eu até hoje acho interessantes. Mas, de qualquer forma, nós estávamos naquele momento que se chamou reconceituação. Depois nós tivemos um outro momento seguinte, que era a reconceituação da reconceituação. Né? Então, houve um primeiro momento que se buscava um caminho afoitamente, depois, quando sossegou, começou a se pensar mais profundamente sobre que tipo de serviço social nós queríamos. E é nesse momento que eu volto do Paraná. Eu morava no Paraná, morei 10 anos em Curitiba, estava voltando do Paraná e eu tinha tido uma formação na Rua Sabará, que é aquela formação tradicional, né? Mas eu estava naquela época também questionando aquela formação, porque eu tinha trabalhado no governo do Estado, né, um trabalho sério, que na hora que mudou o governador e entrou um governador nomeado pelo presidente, ele queria acabar com tudo, inclusive os nossos papéis foram postos no jardim do Palácio queimados. Então aquilo que eu tinha aprendido na escola, que era o Estado é gestor do bem-estar, né, eu comecei a pôr em dúvida, né? Pelo menos nessa parte a igreja não acertou, né? Porque é aquele estado que eu estava conhecendo. Então eu comecei a descrer tanto no que eu tinha estudado, no que eu tinha feito de curso, quanto no material que eu tinha para trabalhar. Então, eu convidei meus alunos para a gente montar um grupo de trabalho, porque também com a reconceituação da reconceituação, porque depois eu comecei a admirar os autores da reconceituação. Né? Aí teve a reconceituação e aqui ficou um problema sério para mim. E aí, então, eu convidei um grupo de alunos, principalmente os meus orientandos, porque eu fazia essa discussão, eu discuto muito com os alunos na aula de orientação, então, em vez de discutir individualmente, passar a discutir em grupo. Né? Então, a gente marcava um dia, não era do calendário da faculdade, né? Não era horas pagas, como os outros. Era uma reunião em que eu reuni meus alunos e outras pessoas que tivessem interesse, né? Aqui está o Fernando, que era aluno da Escola de Serviço Social de Franca, que era aluno, não sei nem que ano que ele estava, ele vinha, você vinha de Franca, né, para assistir às nossas discussões, que era para discutir essa relação teoria-prática, né, para ver como é que nós vamos caminhar, né? O que a gente precisa tirar, o que a gente precisa caminhar, e aí nós sentimos falta de alguns apoios. Então, nesse período, a gente primeiro convidou Michel Lévy, né? Aliás, isso tem uma história, eu não sei se conta ao mesmo tempo, porque eu começo a falar. Isso tem uma história anterior, que era quando a Suzana Medeiros era coordenadora do programa. A Suzana, ela convidou o professor Evaldo Amarieira para dar um curso para os professores sobre a questão do método, a questão teórica. Então eram só os professores. E para mim aquele curso foi um encantamento, porque como eu estava naquela dúvida, naquela perspectiva, eu não sabia nunca quando estava... Eu tinha escrito esse livro de planejamento que eu fiz
escrevi ainda no Paraná, no Cortês, que publicou ele, né, logo que eu vim para São Paulo. E eu tinha, mas eu tinha dúvidas da minha linha teórica, eu fiquei sem linha teórica, sem né, uma perspectiva para os meus estudos. Então, aquele curso do Evaldo foi um encantamento. Eu tinha muita vontade de... Então, essa minha história vai ser só contar essa primeira história. Eu tinha muita vontade de conhecer essa teoria. E quando eu comecei a ler a questão do marxismo, eram com autores que hoje em dia não se usa mais, era Althusser, era Martha Henke, acho que era, e eu não podia concordar com aquilo que aparecia lá escrito, não tinha nada a ver comigo, né? Aí quando eu fui apresentada por Marx, pelo Evaldo, eu fiquei apaixonada. E a lei do Marx, eu tive uma segunda paixão, que era o Luciano Goldman. O Evaldo apresentava um autor, né? Depois ele apresentava uma pessoa que era continuadora do pensamento do autor, e no caso foi o Luciano Goldman, e apresentava alguém que escrevia contra aquelas ideias. Né? E eu, então, no trabalho final, eu fiz o trabalho com o Goldman e fiquei muito entusiasmada com o Goldman. E como o Marx eu não podia chamar para vir da aula, eu resolvi entrar em contato com o Goldman, mas tive a informação que ele tinha morrido fazia 2 anos. Não dava também. Mas havia um aluno dele, que ele tinha sido orientador de mestrado e doutorado, que estava fazendo bastante sucesso em Sorbonne, que era o Michel Levy. Então eu escrevi para o Michel Levy, e nós tivemos a sorte ainda do Michel ser brasileiro, né? Então não tinha nem contratar tradutor para dar as aulas. E aí o Michel, para mim, meu espanto, fazia 20 anos que o Michel porque ele saiu quando a coisa ficou brava, né? E aí ele aceitou e passou uma semana conosco. Ele fez uma semana e eu gravei todas as falas dele naquela semana, depois transcrevi tudo, fui na casa da tia dele, que morava aqui perto do Brasil, e nós reescrevemos o texto, porque uma coisa é o texto falado, outra coisa é o texto escrito. Então nós reescrevemos o texto e trouxemos para o Cortês, e foi um best-seller, não é? Do Michel Levy, Ideologia e Ciências Sociais. Né? Então, com isso a gente ficou com uma base porque também ele fez uma linguagem bastante coloquial, e era um livro simples de pessoas que ainda não conhecessem, porque ele estava falando, mesmo quando ele estava falando para as pessoas que estavam querendo começar a conhecer esse caminho, né? E depois do Michel, a gente ainda teve, isso eu só vou contar agora por causa que depois eu vou falar mais no último horário. Mas ainda por causa do Michel, eu vou chegar para terminar. Ainda por causa do Michel, a gente achou que ganhamos muito terreno com as falas dele. A gente conseguiu realmente pensar o que nós queríamos mesmo nessa relação com o Leonardo. Mas, naquela ocasião, também a FINEP mandou um funcionário aqui na PUC, e ele falou para os professores, acho que foi uma reunião com os alunos do pós-graduação, dizendo que o FINEP estava disposto a financiar projetos.
Então, eu falei, vamos mandar um projeto de aprofundamento do estudo de teoria prática. Aí mandamos um projeto, e o projeto não foi aceito porque disse que não tinha objeto. A gente considerava que a relação teoria-prática era um objeto, mas aí a gente ficou com aquela preocupação que nós precisávamos ter um objeto. E aí, nessa época, então, foi aquela época, logo depois do ECA, né? Também teve a criação da CBIA, a Isa era da CBIA, a Cecília Ziliotto era presidente da CBIA, e nós éramos grandes companheiros, tínhamos a Cecília Ziliotto tinha sido presidente do CRAS, né? Nunca sempre tinha sido presidente do CRAS, São Paulo, e eu era vice-presidente. Então, teve um período de bastante convivência. E a Cecília, então, nos chamou e a Úrsula para dar uma assessoria lá na CBIA, e a Isalanda disse, né? E aí, né, quando ela começou a falar da criança e do adolescente, que a CBIA era secretaria da criança e adolescente, nós falamos, achamos o nosso objeto. Né? Então, o núcleo era um núcleo que tinha por objetivo ampliar e aprofundar o estudo da relação teoria-prática e tinha por objeto a questão da criança e do adolescente. Foi assim que nasceu a ideia da criação do núcleo. Depois, no último momento aqui, eu vou contar um pouco da vida do núcleo. Né? Mas, aí, só para terminar, aí quando nós resolvemos, então, que a gente iria trabalhar, então, com objeto, com a criança objeto, e aí o adolescente como objeto. Estou fazendo uma brincadeira, na verdade. Nós percebemos que a gente ia focar a nossa atenção para a criança e adolescente, e, portanto, a gente tinha que conhecer melhor a vida cotidiana. Nós também nos preparamos e convidamos a Agnes Heller, que esteve conosco durante 2 dias, falando sobre cotidianidade. E isso, de fato, de certa forma, marcou, porque, na verdade, para se trabalhar com pessoas, precisa compreender o que elas são, como vivem no seu cotidiano. Naturalmente, o cotidiano, ele sofre as múltiplas, diversas e complexas determinações sociohistóricas, mas ela tem uma maneira própria de viver isso. E não basta a gente conhecer as determinações se nós não conhecermos as vivências, né? Para podermos trabalhar com aquelas pessoas. Nós podemos, com o conhecimento das determinações, nós podemos escrever grandes livros, mas realmente não podemos trabalhar o trabalho direto. Então, como nós pretendíamos mesmo desenvolver os modos de fazer, então nós resolvemos, de certa forma, caminhar por esse caminho do aperfeiçoamento, do aprofundamento da questão da cotidianidade a partir do núcleo da criança e do adolescente. Então, esse contato com o cotidiano, esse contato com os sofrimentos cotidianos de jovens em privação de liberdade, contato com crianças em abrigo, sempre foi a preocupação central do núcleo. E foi muito importante nós termos essa formação inicial. Muito obrigado.